Boa noite, pessoal. Hoje vamos começar o livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Essa parte ela deu origem ao livro dos médiuns, então vai falar dos espíritos, do plano espiritual. É uma parte mais técnica, até direcionada mais para os médiuns, mas muito importante a gente conhecer, principalmente nós que somos espíritas. Espírita vem de espírito, né? Então a gente tem que saber tudo sobre o espírito. Então esse capítulo vai falar sobre o espírito. Vamos ver quem já entrou já aqui. Estão com bastante pessoas. Não consigo ver ninguém aqui. Não? Aí. Viva Crema, Marilene Jacó, Clotilde, Apricame. Muito bem, Mara, Bade, Ivanilda. Vamos fazer nossa prece, nós já começamos. Então convido a todos a serenarem os pensamentos, Vamos distanciar da correria do dia a dia e sintonizar aqui com os estudos edificantes que sempre nos aguardam. E possamos contar com a presença dos bons espíritos a nos inspirar, a estarem em todos os lares que estão participando e nos ajudar também nas vibrações, na água fluidificada. Em nome deles, iniciamos então o nosso estudo. Som, tô falando. Tem uma gente que acabou de entrar. Vamos ver. Vamos ver quem que entrou. Nelson Pique, Viviane Aparecida. Sejam bem-vindos. Então vamos lá. Livro segundo do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. E de cada parte saiu um outro livro básico da doutrina. Então o Livro dos Espíritos é o básico e tem mais 4. Da primeira parte saiu a Gênese, dessa segunda parte que nós vamos estudar, que fala da existência do mundo espiritual e a intervenção desse mundo espiritual no mundo material, saiu o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que nós já estudamos inteirinha aí nesse tempo aí para trás, saiu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E, na verdade, o que nós terminamos foi a quarta parte. A terceira nós estamos estudando ainda. E tem as leis morais. E a quarta parte, e essa sim nós encerramos, vimos inteirinha, sistematicamente, pergunta a pergunta, saiu o livro Céu e Inferno. Então vamos à primeira pergunta aqui, a 76. A Letícia está com uma campanha aqui de cobertor, meia, touca. Eu vou esperar passar um pouquinho para entrar mais gente, aí a gente faz a propaganda, tá, Lelê? Já estou no final? Isso, me lembra. Lembro. Primeira pergunta, como podemos definir os espíritos? No caso, o que nós vemos em matéria de espírito não é o espírito. Nós vemos o corpo das pessoas, porque o espírito ele tem 2 corpos, primeiro o perispírito, que está aqui, e o corpo material. Mas o espírito, a essência do ser, ela não tem nada a ver com o perispírito e com o corpo material. Quer dizer, o espírito, ele não é matéria, então ele não é feito de uma matéria. O espírito, ele tem uma constituição própria, que é o que nós vamos ver aqui. Mas normalmente o espírito, para aparecer para os outros e para se comunicar, ele se une a um corpo. Então nunca ele está sozinho, sem nada, Diz que comunicar sem nada é só para os espíritos superiores ou puros. Ele sim pode se comunicar sem o perispírito, sem o corpo material. Mas nós, principalmente encarnados aqui, precisamos tanto do perispírito, que é o que une o espírito ao corpo, quanto o nosso corpo material. O perispírito, sim, é uma coisa interessante, porque ele é feito de uma matéria, mas é uma matéria tão quintessenciada
que o espírito tem acesso a ele. Então, diretamente na matéria densa, o espírito não tem acesso, mas o perispírito, que é feito da matéria mais sutil que existe no planeta, aí sim o espírito tem acesso. E o perispírito tem acesso ao corpo. Aliás, diz que o perispírito é o MOB, né? MOB é modelo organizador do espírito, né? Então podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. E nota, a palavra espírito aqui é empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então quer dizer, no universo tem três coisas: o espírito, Deus e a matéria, o princípio da matéria. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus. Então nós somos parte de Deus ou nós somos criados por Deus? Não, nós não somos parte de Deus, nós fomos criados por Deus. Em termos de Deus, nós podemos dizer que somos deuses em potência, né? Então, intimamente, nós temos qualidades que vão se desenvolver, potencialidades que se desenvolvem com a nossa vontade. Então, nesse sentido, somos deuses, mas não somos Deus propriamente. Deus é o criador de tudo, né? É distinto de nós. Como acontece com o homem que faz uma máquina, esta é obra do homem e não ele mesmo. Então, por exemplo, coloquei um carrinho básico, né, uma Ferrari. Aí você olha um carro desse, você fala, é o Enzo Ferrari esse carro, né? Que o Enzo Ferrari é quem idealizou, quem construiu a Ferrari. É o dono da Ferrari. Acho que até já desencarnou já, né? Marcelo, que gosta de Ferrari, que tem uma Ferrari, né, Marcelo? Você pode falar. Mano, acho que o Marcelo tem várias Ferraris, mas é tudo miniatura, né? Marcelo, vamos falar aqui. Então, quando você olha um carro desse, você não fala que é o criador do carro, e sim, ele é o criador do carro, não o carro. O carro é uma criação dele. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, assim como Da Vinci, né, fez aí a obra Mona Lisa, Deus fez nós. Mas nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus, né? O James também entrou, seja bem-vindo. E o Valdir Nogueira também entrou. Valdir Nogueira, o James com a Thelma, né? Uhum. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Kardec quis fazer todas as perguntas sobre o assunto, né? Então essa pergunta é parecida com a outra. Se a gente fosse criado desde o princípio, né, seríamos praticamente deuses, mas não, a gente teve um início. Tanto é que Deus, ele não tem começo, né? Por isso que a gente diz que Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Então nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Mas Deus, que é o Criador do Universo, ele nem tem um começo. Então, por exemplo, imaginar que a gente foi criado há 2, 3 bilhões de anos atrás, os espíritos que estão aqui na Terra. Uma suposição. Mas tem espíritos que são muito mais velhos do que nós. Quer dizer, e tem alguns que estão nascendo agora. Então Deus, não podemos imaginar que ele criou todo mundo e parou de trabalhar, né? Não. Então ele continua criando. Então nós temos um começo, Deus não. O Demir entrou também, seja bem-vindo. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Resposta. Mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos.
Aliás, quando se trata de estudar o princípio das coisas, o princípio de Deus, o princípio do Espírito, falta os sentidos para nós entendermos certas coisas, né? Então, hoje aqui no planeta Terra, nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, e mal desenvolvido ainda, né? A audição, por exemplo, no meio animal, a nossa audição ela é muito fraca. Tem animais que escutam bem melhor que a gente. A nossa visão, então, eu mesmo estou de óculos aqui. Então, a nossa visão é muito deficitária. Se você vê a visão, por exemplo, de um pássaro, de um gavião, nossa, inclusive os animais chegaram à conclusão que eles naturalmente têm a clarividência, eles conseguem ver além da matéria, através da matéria, né? Então, as nossas faculdades, elas estão ainda pouco desenvolvidas. O Camilo Flammarion, ele tem um livro que ele conta de um planeta que ele visita, que lá os espíritos têm 13 sentidos bem desenvolvidos. Então, quer dizer, nós temos ainda muito que progredir. E já Deus, ele é o inatingível, como se fala, né? Então é diferente da gente. Nós acabamos de nascer e Deus sempre existiu. Carolina Brunelli entrou, boa noite. Podes dizer que não tivemos princípio. Se com isso entendedes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. O que a gente sabe na primeira parte do livro, sobre a criação, é que o princípio inteligente, ele começa no reino mineral. Então, os reinos não seriam inferiores, mas o espírito ele passaria por vários reinos, né? Então, o princípio inteligente, ele começa a sua evolução no reino mineral, vai para o vegetal, né? Se desenvolve tudo que o vegetal precisa, porque em cada reino existem algumas características. Depois vai para o animal, aí no animal tem um longo caminho a desenvolver, e depois ele chega no nominal. E no nominal ele vai até a perfeição em relação aos mundos materiais. Mas mesmo essa perfeição que nós vamos chegar no reino hominal é relativa, porque nós vamos entender tudo dos mundos materiais, mas nós continuaremos vivos, né? E evoluindo. Então a evolução continua além da perfeição dos mundos materiais. Por exemplo, Jesus, que é o criador aqui do nosso planeta, é um espírito puro. Ele não trabalha mais, ele não progride mais? Não, ele continua progredindo e continua trabalhando. Uma pergunta da Tri. Telepatia seria um sentido, aí seria a mediunidade um sentido, né? Então o 6º sentido é a mediunidade, a telepatia é uma das variantes da mediunidade, que seria a comunicação pelo pensamento. Então a mediunidade mesmo, poucos têm desenvolvidos, né? E a maioria, a mediunidade é um empréstimo, não é uma faculdade adquirida. O Chico Xavier dizia que a faculdade dele era emprestada, imagina nós médios, né? Mais simples ainda. Mas um dia todo mundo vai ter a mediunidade bem desenvolvida, né? E em todos os sentidos, todas as variantes. O Claudinei ali entrou também. Claudinei, seja bem-vindo. Uma vez que há 2 elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Então aí, no caso, além desses 2 elementos, tem uma terceira coisa, que é Deus, né? Então Deus, ele é indistinto, distinto, né, da matéria, que é o princípio material, e Deus também é diferente dos espíritos que são a sua criação. E se você perguntar do princípio material, tem o princípio da matéria, né? Mas e o princípio do espírito? Da onde viria? De Deus. Não que nós sejamos parte de Deus, mas Ele que nos cria, né? Então existe uma fonte de inteligência que seria o próprio Criador. E como eu disse, essa inteligência ela começa o seu desenvolvimento no reino mineral.
Tem um comentário ali da Carol. É como dizia o Chico sobre ser Francisco: tira o Fran, só fica o Cisco. Muito especial, é verdade. Não sabia desse comentário dele, mas é bem colocado. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a matéria dessa formação é que desconhecemos. Então, como eu disse, o princípio das coisas sempre é difícil a gente falar. Falta as palavras, né? Falta os sentidos. À medida que nós nos desenvolvermos, aí vai dar para entender melhor. Até sobre Deus mesmo, que para hoje nós, Deus, é muito difícil de entender, os Espíritos dizem que um dia nós vamos compreender e ver a Deus. O próprio Jesus ele dizia, né? Eu e o Pai somos um só, ninguém vai a Deus senão por mim. Então Jesus já tinha esse contato direto com o Criador. Nós vamos ter também, né? Mas não agora, vai demorar um pouquinho, né? A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Eu já falei, né? Seria inconcebível achar que Deus já trabalhou tudo que tem que trabalhar, já aposentou e está parado. Não, Deus continua criando. Aliás, se a gente vê aí na astronomia, embora essa parte do universo tenha, parece que 15 bilhões de anos, né? Mas tem estrelas se formando até agora. Então tem estrelas se apagando e tem estrelas nascendo. Quando você vê aquelas poeiras cósmicas, né, aquelas nebulosas, é berço de estrelas, é sinal que a matéria está se condensando e vai formar aí outras estrelas que vão gerar outros mundos. É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Quer dizer, Deus cria, né? Então, quer dizer, o espírito não é como aqui na Terra que você tem um filho, né? Então, o pai e a mãe faz um filho. No caso do espírito, quem faz os espíritos é Deus, né? E esse espontaneamente aí seria entre aspas, né? Quer dizer, Deus, com a sua vontade, ele cria incessantemente os espíritos. Então Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Ele fala isso o tempo todo, né? Até a gente olha lá na Gênesis, na Bíblia, está escrito assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, quer dizer, Deus ele tinha uma vontade, ele queria e ele fez. Mas como ele fez, como diz, só Deus sabe. Um dia que nós tivermos contato direto com ele lá, a gente vai saber. Pri, esse vazio existencial que todos temos e vivemos buscando preencher entre falhas e acertos, em relação ao fato de sermos parte de uma criação divina? Então, o que acontece é que nós somos espíritos mais perto das primeiras existências do que das últimas. Então, nós estamos evoluindo ainda. Então, enquanto nós não chegarmos à perfeição, nós sempre nos sentiremos incapazes, incompletos, né? Nós temos as nossas limitações, a gente tem os nossos desequilíbrios emocionais, mas é que é o nosso grau evolutivo. Nós estamos, se fosse colocar em relação a crianças, nós seríamos adolescentes. Então não somos mais criancinha, mas não somos adultos ainda. Então nós estamos na fase espiritual de adolescentes, quer dizer, saindo da infância e entrando na madureza. É bem o meio, né? Porque como vamos entrar no planeta de regeneração, é a metade entre os planetas inferiores e os planetas mais elevados. Então, quando a gente começar a encarnar em planetas mais elevados, aí é sinal que somos espíritos mais maduros e, consequentemente, esse vazio aí que você falou vai acabar porque você vai se sentir melhor. Mas, por hora, a gente tem
que fazer muita terapia ainda, né, para resolver os problemas. Vamos do Rivotril. Por hora, os Rivotrios da vida vão ser vendidos ainda. Você sabia que o Rivotril, ele é um ansiolítico, né? O país que mais consome Rivotril no mundo é o Brasil. Olha que maravilha, né? É certo dizer que os espíritos são imateriais? Na verdade, imateriais não é o termo, né? Porque, como eu disse, o espírito é totalmente diferente da matéria. Então, se você for falar perispírito, que é o nosso corpo espiritual, isso sim é matéria, uma matéria quintessenciada. Mas o espírito, ele é diferente da matéria, né? O Egídio entrou aqui também. Até eu coloquei aqui o perispírito, né, de uma pessoa desencarnada e o perispírito de um cachorrinho também, porque os animais também, eles desencarnam e eles vão para o plano espiritual e eles têm o perispírito lá também, né? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Então, quer dizer, para definir o espírito na nossa linguagem é difícil. Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, quer dizer, não é matéria, mas o que é só Deus sabe. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Então é alguma coisa, mas não é uma matéria diferente, é alguma coisa diferente da matéria. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Comentário de Kardec. Até esse comentário do Kardec eu discordo dele, né? Porque não seria uma matéria quintessenciada, porque não tem comparação, né? Eu acho que matéria quintessenciada é o perispírito. O espírito seria de uma não matéria, né? De uma essência diferente, né? Quando eu for conversar com Kardec, eu vou perguntar várias coisas para ele. Até eu coloquei aqui, né, que eles dizem que pode ser uma luz, né? Então o espírito seria uma coisa assim, como fogo. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. Aliás, aqui ele fala que a gente é cego várias vezes, vocês vão ver, acho que é o terceiro slide, né, que ele já fala que a gente é cego, e no próximo a gente vai falar também. Olha, o cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Então, nós sabermos sobre a essência do espírito é como você falar sobre alguma imagem para um cego. Então, falta o sentido para o cego para você falar com ele sobre imagem. Então, para você falar sobre princípio do espírito, não dá no grau que nós estamos. Nós não temos conhecimento nenhum para falar sobre espírito. Professor, aqui no livro está a resposta seria do espírito. Sobre o que do espírito? É que quando você falou... Volta o slide. Volta. Ó, essa primeira é do espírito. Comentário de Kardec, 2 pontos. O Kardec só falou o slide do fogo. Esse primeiro é do espírito. Não, isso eu sei. Então, mas aí o Kardec está falando sobre o espírito, né? O do Kardec acho que é só o próximo slide, ela quis dizer. Então, mas eu acho que esse comentário de Kardec é sobre o espírito, né? Porque ele está falando sobre o espírito, aí ele falou uma matéria quintessenciada. Ele não está falando do perispírito, né? Ele está falando do espírito. Mas o próprio espírito aqui fala sobre imaterial, Kardec, né? Não é? É a continuação do Kardec. Não, eu acho que a do Kardec é só essa. Não, outra? É porque você escreveu lá, Kardec, 2 pontos.
A partir do 2 pontos seria do Kardec. Ah, sim. Ah, então é o próprio espírito que falou essa besteira, né? Esses espíritos, como fala, espírito de verdade, né? Mas é o Kardec que comenta o espírito de verdade. Vamos ver se ele... o Kardec, comentário de Kardec. Aí começa a Aí o Kardec dá uma explicada, como eu falei, né? Porque o espírito falou errado. Então dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome matéria. Mas imaterial não é uma palavra certa para designar o espírito. Aí eu estou com o Kardec. Então você está contra o espírito e a favor do Kardec. Ah, sim. E aí, no caso, quem chama de cego é o Kardec, então. Porque o Kardec falou, um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. Então, Kardec chama a gente de cego e ele está certo. Acho que aqui é a continuação do Kardec, então. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato e o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Quer dizer, pela 5ª vez ele fala que nós somos cegos, mas ele coloca que ele é cego também, né? Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. No caso aqui, nota do tradutor, é Herculano Pires, né? Só faltava o Herculano falar, nós somos cegos também. Mas é bem colocado, né? Então você só consegue fazer comparações, mas imperfeitas. Até coloquei essa imagem aí, olha, de uma bola de cristal e o sol no fundo. Quer dizer, a bola de cristal parece o sol, mas não é, né? Então são coisas parecidas, mas não tem nada a ver. E Herculano continua dizendo, os espíritos revestidos do perispírito são o objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Então é o que eu disse, se você for falar de espírito, não tem nada a ver com a matéria. Então se você for falar imaterial, quintessenciado, né, é imaterial tudo bem, mas quintessenciado seria o perispírito. Os espíritos, pergunta 83, terão fim. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. O princípio seria Deus. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. Porque a matéria é assim, né? Ela se decompõe e volta para a Terra para formar novos corpos. O espírito seria assim também? Ele vai indo, aí ele acaba e volta para Deus? É difícil compreender que uma coisa que teve começo não há fim. Mas é exatamente isso. O espírito ele tem um começo, Deus nos cria, mas nós somos imortais. Então nunca mais a gente vai acabar. Nós vamos progredindo cada vez mais. Por exemplo, Jesus, ele administra esse sistema solar. Mas tem um espírito muito mais elevado que administra a galáxia de 200 bilhões de estrelas. E essa parte do universo aqui, com 1,8 trilhões, né, de galáxias, deve ter um espírito que administra só esse 1 trilhão de galáxias. E aí vai, né? Você vai progredindo aí na administração. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas não é isso razão para a repelirdes. Quer dizer, não dá para a gente saber, né, sobre o princípio das coisas, mas a gente deve começar. Então, se você for querer entender assim, mais ou menos sobre Deus, sobre o Espírito, dá, mas é sempre uma visão bem acanhada, né? Coloquei aqui uma palavra do livro Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Então, assim como a criança não sabe o que o pai está fazendo, né?
nós também temos que aprender muito ainda. Nós te dizemos, para encerrar o assunto, os Espíritos dizem, que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Quer dizer, essa verdade aí, né, de que o Espírito não tem fim, nós vimos no cinema brasileiro, né, um personagem de um grande filósofo, interpretado aí pelo Selton Mello, né, o Chicó, né? Ele dizia assim, né, no Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. Então, quando se trata do Espírito, de Deus, né, do princípio das coisas, a gente pode falar isso. Eu não sei, mas só sei que foi assim. Então, você vê o efeito, mas a causa você não tem acesso. Esse personagem era hilário, né? Ele era a pessoa mais medrosa que tinha na cidade dele. E contava umas histórias fantásticas. Agora vamos começar outro assunto, aí no meio vamos fazer o nosso merchan aqui, né? Nossa propaganda. Nós estamos com uma campanha de cobertores, né? Novos ou usados para levar para os moradores de rua, né? A gente sempre, no final do mês, leva lanche para os moradores de rua. E agora que está chegando o inverno, a gente vai levar cobertores, meias, toucas, luvas e cachecol. Quem tiver, né, essas coisas, nós já ganhamos alguma coisa nova lá no centro. Apesar que as coisas novas nós não vamos dar nessa campanha, vai ser para as famílias, né? Mas para o morador de rua, nós vamos aceitar também cobertores, meias, as toucas, o cachecol usado também. Então aí pode entrar em contato com a Letícia e a gente combina para retirar ou leva no centro. Pode centralizar também as doações nos dirigentes, né? Pode ser os dirigentes de terça, de quinta, e depois dar um jeito de pegar lá para levar para eles no final do mês. Agora vamos falar sobre mundo normal primitivo. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além do que vemos? Quer dizer, então quando nós desencarnamos, nós vamos para um mundo diferente desse mundo que nós estamos, ou a gente continua aqui em espírito no mundo material? Nós podemos continuar aqui no mundo material também quando desencarnarmos, mas normalmente você vai para uma cidade espiritual. Aqui é do filme, né, Nosso Lar, está retratando que é a cidade que André Luiz foi quando ele desencarnou. Diz que essa cidade de Nosso Lar, ela fica em cima do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, diz que todas as cidades materiais têm uma cidade espiritual em cima. Eu mesmo uma vez quis visitar uma cidade aqui em Jundiaí, espiritualmente, fui com a cidade, no plano espiritual aqui nos arredores de Jundiaí, né? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, o mundo espiritual é o mundo dos espíritos desencarnados. As colônias espirituais, exatamente, colônias espirituais. Existem também muitos pronto-socorro espiritual também, a gente vê nos livros, né? Então, tem pessoas que não vão para a cidade, ele fica no pronto-socorro, que são mantidos pelas cidades. Então tem, por exemplo, um pronto-socorro que chama Mansão Paz. Tem um também que chama Casa Transitória Fabiano de Cristo. Até essa transitória é uma espécie de um disco voador que fica mudando de lugar lá nas trevas, né? A gente vê nessa Casa Fabiano de Cristo, por exemplo, que os espíritos desencarnam, vão lá, faz um tratamento e depois já reencarna. Então não chega aí para a cidade espiritual, fica nesse pronto-socorro no plano espiritual. E tem as colônias espirituais e tem também os outros planetas. Então pode ser que você desencarne e vá para outro planeta. Acontece isso também. Você pode ir para um Júpiter da vida se você for um espírito muito bom, né? Se você não for bom, você pode ir para um espírito inferior também. Tem essa também. Então você pode desencarnar e ser tão inferior que você não merece nem ficar nas colônias espirituais aqui no planeta Terra. Aí você vai para uma colônia espiritual num planeta inferior.
Fantástico, né? É o que vai acontecer com muita gente do nosso planeta que está passando para regeneração, né? Ele não merece continuar aqui. Porque o planeta de regeneração que está nascendo, você tem que contribuir para ele. Se você não contribuiu, você vai para um planeta inferior. Nós espíritas dizemos, nós somos os últimos que estamos tendo a chance de contribuir para esse planeta melhor. Então, os últimos serão os primeiros, né? Ou muitos os chamados, poucos os escolhidos. É aquela mensagem de Jesus, né? Então, nós estamos tendo a última chance para participar dessa melhora do planeta, e se não a utilizarmos bem, nós vamos para um planeta inferior. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É o mundo espiritual, o principal. Assim como o perispírito, ele é o organizador do corpo material. Então, tudo que tem aqui existe no plano espiritual bem mais elevado. Dizem, né, os espíritos que psicografam aí e contam sobre as cidades espirituais, que em média as cidades espirituais elas estão 300 anos na frente das cidades materiais. Eu lembro daquele livro Memórias de um Suicida, que foi escrito, acho que há 50 anos, mas disse que ficou 30 anos na gaveta. Então o livro foi escrito, sei lá, 80 anos atrás. E aí conta lá, né, o protagonista do livro, que quando ele chega na colônia espiritual que ele foi, né, que era Maria de Nazaré, era um hospital no plano espiritual, foi feita a ficha dele num disco redondo, pequenininho, quer dizer, era um CD. Então, na época não tinha CD, eu acho que na época não tinha nem rádio, eu acho. Quando ela recebeu, não tinha nem rádio. E o rádio estava começando, acho que tinha o rádio, mas não tinha televisão. E aí, então, na colônia espiritual, a ficha dele era num disco pequenininho, que era uma espécie de CD, né? A Mara falou, quando desencarnados, conhecemos nosso mentor de imediato? Depende, né? De imediato, quando a gente desencarna, normalmente a gente conhece o obsessor. Então, é comum, né? Comum quando você desencarna, você vai ver o seu mentor, você vai ver as pessoas que te orientaram, os seus parentes. E dá para ver os parentes e os mentores encarnados também. O problema é que você não lembra, né? Mas desencarnou, volta a lembrança, você vai ver quem te orientou. Normalmente, os espíritos que nos orientam são os professores que nós convivemos antes de encarnar. Então, a gente vê aí nas colônias espirituais, você progride, né? E você faz muitas amizades, e aí você reencarna e fica assessorado pelo pessoal da colônia. O que existe, aí não seria mentor, é o anjo guardião. Esse é diferente. Então, esse é um espírito superior, ou até no nosso grau, às vezes um espírito puro. Então, por exemplo, Jesus, ele administra o planeta inteiro com 7 bilhões de pessoas, fora os desencarnados, que é 3 vezes mais. Então, ele administra aí umas 30 bilhões de pessoas. Mas diz que Jesus tem um pupilo em particular para cuidar. Só de Jesus. Ele pega aquele. Então, todo espírito puro tem um espírito que ele cuida em particular. Mas esse espírito, para a gente ter contato com eles, tem que ser muito sincero e realmente querer melhorar. Esse não é fácil a gente ter contato com eles, mas eles estão sempre nos ajudando. Ou um espírito superior, né? Um Bezerra de Menezes, por exemplo, diz que todos eles têm um espírito em particular para ajudar. Então você tem esse espírito também. Então quando você desencarnar, para ver esse daí, tem que merecer muito, né? O mundo espírita, que é o principal, ele preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, porque é independente, né?
Só que a questão de nós encarnarmos no mundo material faz parte da nossa evolução. Então, para você merecer, por exemplo, a cidade como nosso lar, você tem que fazer a sua participação nos mundos materiais. Então, não dá direto para você ir para uma cidade bem organizada, você tem que merecer. Então, é devagarzinho que você vai galgando aí, né? Habitar mundos melhores, cidades mais organizadas. Sim, e eles são independentes, e não obstante a sua correlação incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Teve um pleonasmo aqui, né? Incessante e age incessantemente. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. E, na verdade, diz que existem camadas, né, de cidades espirituais sobrepostas do planeta Terra até o próximo planeta, que é Marte. E chega um momento em que as cidades espirituais da Terra se confundem com Marte, e assim por diante, né? Então você olha assim o universo, parece que tem o vazio, mas na verdade tudo é habitado. Então os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Ele deu uma resumida, mas é assim, né? Não existe lugar vazio, porque se existisse lugar vazio, seria dizer que Deus criou alguns lugares que não servem para nada. E não, está tudo certo, tudo tem a sua utilidade. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, os espíritos, observando-vos e atuando sobre vós, sem saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza. Essa é uma resposta clássica, né? E os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Então, quer dizer, tem espírito que desencarna e nem sai aqui do planeta Terra, né? Até quando as pessoas têm entes queridos que desencarnam, eles perguntam para mim, para onde será que foi a minha mãe, o meu pai, o meu avô? Aí eu falei, normalmente está na sua casa lá mesmo. Eu mesmo aqui em casa, meu pai desencarnou e passou 1 ano e 8 meses. Sabe onde ele estava? Aqui em casa ainda, porque você fica um tempão vivendo com seus familiares, tem lá o seu trabalho, tem as suas rotinas, né? Aí você desencarna, o que você vai fazer? Você vai para o plano espiritual, vai para outro planeta? Não, você continua aqui. Aí devagarzinho que você vai conhecendo outros planetas não é difícil, mas outras cidades espirituais, se você tiver amigos e parentes nessas cidades, aí você começa a visitar lá, né? E aí devagarzinho você está mais para lá do que para cá. Mas normalmente você desencarna e nem sabe que desencarnou, né? Essa é a verdade. Então esse era o nosso assunto de hoje. O próximo nós vamos deixar para daqui 14 dias, né? Vamos falar sobre forma e ubiquidade dos espíritos, né? Sobre aonde o espírito pode ir, qual que é a forma do espírito. Aí aqui nós vamos falar sobre o perispírito.